Bom dia, boa tarde ou boa noite. Edivane aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar com ela. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí com a gente em mais um Café com Felicíssimo. O Café com Felicíssimo que foi criado com a ajuda dela, vocês vão conhecer um pouco dessa história, mas ele tem o propósito de trazer as boas práticas de todas as partes importantes que fazem parte da nossa vida. E hoje, muito feliz, super alegre, em ter com a gente aqui no Café com Felicíssimo a Edivane. Edivane é uma pessoa, antes de ser profissional, uma pessoa que eu conheço há aproximadamente 20 anos. Ela é uma menina, mas eu já um jovem senhor, mas a Edivane eu conheci, começou a nossa jornada numa empresa chamada Enjoy, que hoje pertence ao grupo Wizard. A Edivane, num processo de formação que a gente tinha de gerente trainee, a Edivane trabalhou comigo lá atrás. Tivemos a oportunidade de trabalhar de novo numa outra rede, mas a Edivane construiu sua carreira de sucesso aí no varejo, em algumas companhias fortes aí do mercado. E aí em 2023, eu novamente, a vida cruzando de novo, eu fiz um convite para a Edivane vir para a Marxel em 22. Nesse momento eu já era líder dentro da empresa. Eu convidei a Edivane para vir para participar da jornada que eu participei, né? Que começamos vendendo, a gente tinha um volume não é nem baixo nem alto, mas era menor, e a gente conseguiu em 2022 elevar esse número para novas perspectivas, e a Edivane já no meio do ano veio com essas perspectivas altas e novamente entregando tudo, fazendo o que era preciso, e hoje como líder, e que é legal, né? Hoje como líder de vendas da célula muito importante da Marxel, que é pioneira e líder nesse segmento de plataforma elevatória veicular, sendo responsável por metas, funil de vendas, conversão, resultado. Muito feliz de você estar aqui comigo, muito mesmo. Queria que você se apresentasse agora para nós, para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Primeiro, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você, acompanhando essa jornada aí do Felicíssimo, né? Estou aqui graças a você também nessa jornada, desde o nosso primeiro encontro lá atrás. Não vamos falar 20 anos porque entrega a idade, né? Então, e não pode, faz um tempinho que a gente se conhece e aí começamos um trabalho de parceria juntos, de mentoria, de liderança, de gestão. E aí você nunca deixou de acreditar em mim, no meu potencial, e me trouxe, e hoje estou aqui na Marxel junto com você, nesse projeto, né, da Marxel, em levar a prosperidade para todos. Muito então, importante. Muito obrigada por fazer parte da minha vida, né, por fazer parte da minha carreira profissional, e muito feliz por estar aqui. Entrei na área comercial graças a você, né? Porque eu me formei, minha formação é de marketing, publicidade. E aí, quando eu me formei, eu fui procurar algo na área, né? Que a gente quer se formar e já quer fazer parte da área. Aí me veio a oportunidade na época da Enjoy, e aí o comercial começou ali, naquela época, quando você começou a me desenvolver para vendas, para gestão, para processo, para olhar o comercial, para olhar o mercado. E aí nunca mais eu saí, né? Tá no DNA, né? Tá no DNA. Tem a ver com marketing também, com divulgação, com vendas, com ações, mas voltado para o comercial, que é resultado, né? Então foi aquele pontapé inicial, aquele convite lá atrás que me trouxe aqui hoje, nessa carreira consolidada aí de comercial. E aqui na Marxel, isso se faz mais presente todos os dias, né? A gente faz um trabalho muito forte em cima disso. Então é isso. Essa é um pouquinho da Edivane, que veio do varejo, que veio de outro segmento e agora está aqui na área logística, né? Fazendo esse trabalho. Que legal, muito bom, né, a gente ter, e como é legal o canal, né? Ele tem essa potência que é de fazer essas conexões de vida e do bem, né? De resultado, que a Edivane é uma mulher de resultado. E eu tenho uma frase construída
com o CEO do Grupo Marxel, que é a frase âncora desse também movimento, o Felicíssimo, um Café com Felicíssimo, que é uma pergunta para você, que eu gostaria que você dissesse para nós. O que te faz feliz hoje, Edivane? Entregar resultado. E explica um pouco isso, né? As pessoas podem estar olhando ali, poxa, mas só pensa no profissional? Não, mas que resultado tem muito mais do que só, né? Explica um pouco, o que é isso, entregar resultado? Resultado é em relação a tudo na vida, né? Não só a parte profissional, mas você tem que entregar resultado em casa, como mãe, como esposa, como filha. Tudo que você faz reflete na sua família, é o que você teve como base de crescimento dos seus pais. Então, você está sempre em busca de evoluir, de ser melhor e de entregar o seu melhor resultado. Então, se você é uma boa pessoa, você é uma boa filha, você é uma boa esposa, você é uma boa mãe. E aí, como é que você constrói isso? Como é que você faz isso? Entregando resultado, diariamente, constantemente, melhorando sua performance, melhorando as suas atitudes, melhorando seus pensamentos, melhorando seu comportamento, porque todo dia, a gente que é mãe, né? Todo dia você tem que aprender a ser mãe. E aí você está comprometida com o resultado 24 horas por dia. E na vida profissional não é diferente. Principalmente quando você é líder, porque você é espelho do seu time, né? Então você precisa entregar resultado, você precisa acompanhar o resultado, como é que você chega no resultado, como é que você avalia como você chegou naquele resultado. Então, se hoje eu falto em alguma dessas partes na minha vida pessoal, profissional, e eu deixo de fazer ou eu deixo de entregar, me frustra. Então isso para mim é uma missão de vida, é o que me deixa feliz, é o que me deixa realizada, é o que leva a felicidade para minha casa. Se eu estou com um resultado em dia, entregue e em fase de desenvolvimento, eu estou feliz, eu fico feliz. Um compromisso e o resultado, e eu posso compartilhar, né? O quanto é importante isso para a vida toda, é o conjunto e equilíbrio. E o equilíbrio e a felicidade é o combustível para tudo isso mesmo, né? O que ela trouxe aqui para nós, Edivane, mãe do Paulo, né? Esposa do Rodrigo. Eu sempre digo que a mulher tem uma responsabilidade ainda maior que os homens, né? Cuida de uma família e cuida mesmo, né? Cuida de casa, da família, do marido, do filho e de uma equipe grande que atende a gente, promotores do Marquet Promotores, que a gente vai dizer. Que legal, Edivane, muito bom. Em 2023, num almoço em agosto de 2023, Edivane tinha superado a sua meta pessoal e a gente foi comemorar no Shopping Tamboré. Fomos, porque eu acredito em celebração, né? Nós acreditamos em celebração. Então atingiu, celebrou e a gente foi comemorar, né, a meta superada. E aí a Edivane fez uma pergunta lá, uma provocação, né, da gente levar para todas as pessoas essas boas práticas. Pô, Newton, a gente tinha que arrumar um jeito de levar essas boas práticas para todas as pessoas, viverem essas boas práticas. E ali começou o Marquep Promotores. Porque até então, a gente falando era de ter um promotor em cada espaço, em cada local desse país, e a gente falou de um podcast lá, né? Pô, vamos fazer um podcast, vamos convidar as pessoas, foi super interessante. E capacitar essas pessoas, porque também eu sei da importância e do valor que você traz para isso, né? De preparar as pessoas. Então, dentro desse contexto do que a gente pensou lá, do que você vem vivendo e acompanhando a evolução do Marquet Promotores, que em menos de um ano de existência, já temos mais de 6.500 promotores, mais de 3 milhões em vendas. Como é que você via esse Marquep ou esses promotores lá atrás e o que você sente hoje? Na sua visão, como é que está esse movimento do Marquep Promotores, Edivane? Muito legal, né? A gente acompanhar o processo assim, de uma ideia que a gente teve lá atrás. A gente falou de podcast, a gente falou de ponto de vendas, e aí a gente ficou com a ideia na cabeça e depois acabou passando para o papel, e aí depois você vê no dia a dia estruturando e hoje se consolidando diretamente na minha linha, porque daí eu vejo o resultado das indicações chegando, de vendas acontecendo, e aí é muito legal você ver isso sendo estruturado e realizado agora na prática, né? Eu não imaginava que teria essa proporção dessa grandeza, e as pessoas realmente indicam
Realmente são clientes interessados que vêm através de um canal que a gente desenhou lá atrás e agora é um canal de vendas que eu vejo todos os dias resultado na minha linha, né? Inclusive ontem a gente teve uma venda realizada. Olha que legal, ó, uma venda de um promotor. Promotora indicou o cliente e o cliente falou super bem dela, falou que ela foi super atenciosa, que ela indicou a gente como uma marca consolidada, uma marca que ela recomendava. Ele estava inclinado entre nós e um concorrente. E aí, por conta da promotora, ele escolheu a gente. Então, foi uma venda de R$29 mil. Então, muito legal a gente ver isso na prática, né? Que gostoso, é verdade. Eu acompanhei desde o início, foi uma ideia e a gente não imaginava a proporção que isso tornaria hoje em realidade, né? E quando a Edivane traz esse tema, né, da importância do canal, porque é um canal de distribuição digital hoje, o Marqueb Promotores, que é esse movimento que traz embasado numa grande, eu costumo falar numa gigante, que eu sou fã, né, que é a Marxel, que trabalha fortemente para trazer continuidade operacional. Então, a gente construiu isso juntos com Emanuel Tadeu, Ranieri, o Jorge, né, que é a segunda geração, que a Marxel é muito mais do que um equipamento, ela é uma solução, uma ferramenta que transforma aquela operação, né? Porque vai trazer mais produtividade, vai trazer mais velocidade, mais dinamismo, menos risco, né? Segurança do trabalho. E dentro desse contexto, quando você me falou agora aí, né, é bem importante, porque o cliente, através de um promotor que tem uma relação, essa indicação vem muito mais forte, mais potente para fechamento. É isso que acontece, Edivane? É isso. Porque assim, nós somos um diferencial no mercado, né? A Marxel está consolidada aí 42 anos no mercado. Nós não vendemos somente um equipamento, nós vendemos uma solução, né? Uma continuidade operacional. Então, o que diferencia a Marxel de uma outra empresa que também vende plataformas? É o relacionamento que a gente constrói, né, ao longo do tempo. É a marca, a potência da marca. E aí, quando o promotor, quando um canal de vendas, um parceiro entende essa força, que ele não está só oferecendo um equipamento, só um implemento, ele entende que ele está ofertando a melhor solução, a melhor opção, que o cliente que ele está recomendando vai ter continuidade operacional, a operação dele não vai parar, vai aumentar a capacidade produtiva, ele vai poder dispensar o ajudante para fazer outras funções e ter uma plataforma que só o motorista consegue manuseá-lo. Então, ele tem uma série de benefícios e vantagens que ele pode olhar para a operação dele e enxergar a Marxel como uma solução mesmo, né? O caminhão dele não pode parar. Caminhão parado é dinheiro perdido. Prejuízo. Ele não pode parar. Então, quando entra alguém no time, eu sempre explico para eles para eles terem uma seguinte visão. Se ele tem um caminhão, se ele compra um caminhão, ele precisa trabalhar, ele precisa, né, pagar o caminhão. Então, ele não vai ter só uma cabine e um chassi, que é dinheiro parado do mesmo jeito. Ele só comprou o chassi ali. Ele precisa de um baú. E aí, se ele precisa de um baú, ou de uma carroceria, é porque ele precisa de uma operação de carga e descarga. Então, se ele tem só a cabine e o chassi e não tem nada, é como se ele tivesse uma casa sem móveis. Não vai ter funcionalidade para nada. Olha que bela comparação. Né? E aí, quando ele coloca um baú, ele precisa de operação de carga e descarga. E aí, ele precisa aumentar a operação dele, melhorar a produtividade. Ele vai fazer isso com o ajudante, descarregando uma caixa por vez para ter problema, né, de ergonomia, para ter processo trabalhista, e aí continua não se pagando a operação dele. Então, como que ele melhora esse fluxo? Ele precisa de uma plataforma para poder fazer essa operação dele fluir, para ele ter fluidez, para ele ter prosperidade, para ele ter crescimento, para ele conseguir pagar aquele, comprar um segundo caminhão e assim por diante. Porque é assim que ele prospera, é assim que ele cresce. Não é fazendo um trabalho braçal, não é fazendo um trabalho manual que ele vai crescer, que ele vai aumentar, que ele vai ter produtividade, né? Então, essa visão que o promotor precisa ter, que a plataforma não é um acessório, né? Ela é uma solução para que ele tenha crescimento na operação dele. Né? E traz a prosperidade para o cara da ponta e para ele. Sim. Quando você fala, e eu gostaria de dividir isso com vocês,
você entende agora, nosso promotor, nós promotores, como a gente tem uma base sólida. Então, nós estamos falando aqui com uma líder da célula de veiculares que cuida nesse detalhe para nós, né? Cuida desse cuidado quando a gente negocia com o nosso cliente, porque nós promovemos, nós promotores não, a gente não tem a obrigatoriedade da venda. Obrigatoriedade quer dizer, eu não preciso negociar para venda, até porque eu não tenho noções técnicas, nem tenho valores para tal, mas eu posso me envolver. E quando a gente tem por base, é isso que eu quis trazer para você que está nos assistindo aí, é que a gente tem o melhor time de vendas desse país, porque é uma venda focada e cuidada para fazer, encontrar alternativas para aquela operação, não parar. Ela usou essa expressão para nós. O que a Marxel faz, e a gente, como promotores, temos isso aqui no nosso braço, na palma da mão, que é não parar. Não para, porque a gente tem a melhor solução. Então aí, falando dessa cultura, né, de promover, porque a Marxel é uma solução que promove continuidade, que promove segurança, promove ergonomia. Como você entende que você recebe, né, seu time recebe os leads dos promotores, quando esse lead, que é o propósito do promotor, chega de forma adequada, chega com uma influência do desejo, né? A pessoa entendeu que, poxa, ali tem uma solução. Como é que a Edvane e o time, e o seu time de vendas enxergam esse lead, né? E cuidam? Qual é o sentimento que traz quando chega um lead relacional? Garantida, né? Quando vem um lead... Olha que potente, gente. Até arrepiou agora. Porque a indicação, né? A gente não vê como é mais um lead, é mais uma consulta, é só um preço. É uma indicação, é uma recomendação. Recomendação forte. É uma recomendação que o promotor está fazendo, que ele fez para aquela empresa, para aquela pessoa, e a pessoa acreditou no que ele vendeu, no que ele ofertou ou no que ele recomendou, e aí ela veio através dessa recomendação. Então, o nosso trabalho, hoje eu estou líder, mas eu sou vendedora, né? O nosso trabalho enquanto vendedora é receber esse lead e dar continuidade na fala, na recomendação que ele teve lá atrás. Então, o que eu recomendo para ele? Aí eu recomendo todas as vantagens e os benefícios que ele vai ter em adquirir a plataforma, em adquirir a solução, como que vai ser a vida dele dali em diante, o que vai aumentar, o que vai mudar, como que vai prosperar. E aí a nossa função, quanto especialista da área, falar para ele como que a vida dele melhora, como que eu melhoro a vida dele, né, nesse sentido. Então, uma continuidade do trabalho do promotor que fez lá a recomendação, e eu continuo recomendando aqui até que essa venda se concretize e ele entenda que ele fez o melhor negócio, que ele está fazendo um investimento, né, para ele ter continuidade operacional. Quando esse lead chega, a gente... E que você falou que não é nem um lead, né? É uma recomendação. É uma recomendação. Quando esse lead chega, a gente sabe que é uma conversão garantida. Que legal. Porque é uma recomendação, né? Não é só uma indicação. Ele recomendou a Marxel, indicou a Marxel como um potencial negócio para aumentar a produtividade dele, e ele acreditou, e aí eu dou continuidade aqui nessa recomendação, nessa indicação. Você falou da importância da recomendação, porque mais do que um lead, isso me deixa bem feliz, porque é o que a gente vem, todo o time do Marquee Promotores vem trabalhando incansavelmente para dar conteúdo, para ajudar nós promotores a fazermos recomendações. Adorei essa fala. A Edvane tem esses insights sempre. Recomendação. Porque nós promotores recomendamos, não indicamos. Porque é muito forte. Então é um terreno. É a preparação, né? Como se fosse se a gente falar em estrada veicular, né? Tudo a ver, estrada veicular, preparação. Então o promotor vem preparando. Como você pode dizer para o promotor agora aqui, né? Para nós promotores,
como a gente preparar melhor essa recomendação para chegar para você? Porque como a Edivane falou para a gente agora, e é verdade porque eu acompanho os números, além de ser a voz do Mark App, eu também sou o head, a pessoa que está junto com os sócios, com a diretoria, encontrando os caminhos. O que a Edivane falou é que a conversão é certa. O aproveitamento é um dos melhores já vistos hoje. A conversão do que vira proposta e realiza, acontece a venda, é de 50%. Isso é um indicador fora do comum, né? Nós trabalhamos com vendas há muito tempo, sabemos que é um índice muito alto. E a sua recomendação, a sua indicação, a conversão dela é de 50%. Então, Edivane, com todos esses números, né, com essas informações que você trouxe, né, de recomendação, como é que você pode direcionar, orientar nós promotores que faz a diferença nessa recomendação para você, né? Para chegar para você e falar, poxa, isso aqui está feito mesmo, né? Olhar a dor do outro, né? Acho que você olhar a dor, onde que está impactando, porque aí você tem um outro olhar. Tem uma única pergunta que ele, fazendo para quem ele está recomendando e para quem ele está indicando, que vai fazer com que o cliente fale da dor dele. Quando o cliente fala da dor, ele já comprou. Ele já comprou porque ele está te dizendo qual que é a dor dele, o que ele sofre, como que é o dia a dia dele. Ele vai começar a te contar a dificuldade que ele tem no dia a dia para fazer a operação dele funcionar. Então, quando ele conta para o promotor o que ele está passando, ele já comprou uma solução. Ele só precisa da sua orientação agora para te dizer, vai por este caminho. E aí a pergunta simples é, como que você faz a sua operação de carga e descarga? Fazendo essa pergunta, o cliente vai contar para ele as dificuldades do ajudante, as dificuldades de fazer essa operação funcionar, como que ele tem dificuldade de contratar pessoas, porque hoje ninguém mais quer fazer trabalho braçal, né? Hoje tem todas as ferramentas aí no mundo para que ele seja qualquer outra coisa menos um ajudante geral. Então, hoje para ter uma contratação de ajudante geral tá difícil. Ninguém mais quer bater caixa, ninguém mais quer fazer Os chapas trabalho que tinha na rodovia não tem mais, não existe mais. Então, ele já começa por aí. E o motorista não quer fazer o trabalho de duas pessoas, ser motorista e fazer carga e descarga. Então, quando você faz essa pergunta, como que você opera a sua carga e descarga, ele já começa a contar a dor dele ali e ele já precisa de uma solução. E aí o promotor entra recomendando essa solução. Então, quando o cliente já começa a contar dor, ele já comprou uma solução. Ele só não sabe qual, e onde, e como, qual é o caminho, como eu chego, como eu faço. E aí, tendo um promotor com essa visão, com essa análise, cara, eu vou te ajudar. Eu vou te recomendar uma solução que você não vai mais passar por isso. Você entrou na dor dele, ele acreditou no que você está ofertando, e aí ele vem uma indicação com 90% de chance de ser uma venda realizada, porque ele já entendeu e aí ele precisava dessa recomendação para ele chegar até nós e concluir a venda e a solução que ele precisava. Que legal. Então, assim, o que a Edivane está dizendo para nós, e aí eu quero compartilhar, porque eu sou promotor, vendedor, né? Eu tenho essa, que está no propósito da Marxel, que a gente traz para o Mark App, que a gente é responsável com o tempo e somos apaixonados em levar a prosperidade para todos. E prosperidade, claro que tem a ver com dinheiro, e é por isso que nós estamos aqui, né? Para que a gente possa ter a nossa renda, melhorar a nossa renda, mas também tem a ver com melhorar a vida do outro, melhorar a nossa vida, melhorar a vida da família. Então, o que a Edivane disse aqui para nós é que nós promotores, numa conversa que é o que nós estamos falando, conversando, a gente pode entender a dor. E essa pessoa vai contar para nós toda a dor, toda a dificuldade, todo o desafio que está acontecendo. E quando acontece isso, a gente tem na palma da mão, no nosso celular, os vídeos, que eu não preciso nem saber tecnicamente, eu posso apresentar o vídeo e a pessoa caminha para falar, poxa, eu preciso conhecer mais. E aí, quando chegar aqui para a Edivane, para o time dela, para o time da Marxel, a nossa venda vai acontecer. Eu sei do seu trabalho, né, Edivane, do dia a dia, conheço, fiz parte da construção desse departamento, que é um departamento vitorioso, crescente, brilhante da Marxel.
E tem métricas, tem situações cotidianas, desafios, responsabilidades, uma dinâmica bem forte e importante. Nesse dia a dia, nessa rotina do dia a dia, que se assemelha à nossa, nas suas proporções, claro, e você promotor, nós promotores, por exemplo, eu sou o head e a voz do Marquee Promotores, mas de vez em quando eu faço prospecção para encontrar novas oportunidades. Então, a Edivane, nessa jornada toda de vida, família, vida, como é que você pode deixar para a gente de pílula para fazer essa jornada ser feliz e de resultado? Qual é a fala, a pílula mesmo, né? Acho que é isso, a pílula que a Edivane toma todo dia para que a vida fique cada vez melhor em busca do que você almeja. Acho que a palavra é tenha coragem. Forte. Tem que ter coragem de sair da sua zona de conforto, de querer buscar mais, de querer ser melhor, de querer ter novas oportunidades. A gente quer viajar, quer conhecer o mundo, tem planos de trocar de carro, de trocar de casa. E se você continuar na sua zona de conforto, você vai continuar tendo os mesmos resultados que você teve até hoje. E aí, quando você tem coragem de sair dessa zona de conforto e buscar outras opções, outras alternativas, outras rendas, outras formas de ganhar dinheiro, outras formas de prosperar, e aí você começa a ver a sua jornada tendo outro rumo, você tendo outros alcances que você não tinha ainda, não era possível de você alcançar, porque às vezes a renda é limitada, você só tem uma renda só, você depende dela para poder pagar conta, para poder sustentar a casa, para poder, né, sobreviver. E aí quando você tem uma oportunidade de você fazer isso transbordar e você ter uma renda maior, você ter uma condição de vida melhor, você alcançar os seus sonhos que não era possível, o que falta? Coragem. Ah, mas é porque eu não sei se vai dar certo. Ah, porque se eu incluir isso no meu dia a dia, pode ser que atrapalhe. Ah, porque tenha coragem de ser melhor, tenha coragem de ir lá fazer, tenha coragem, força de vontade. E aí se arrisca para você ver o quanto que você vai além disso, né? Então, se você não tiver coragem de ter uma iniciativa, de acrescentar uma rotina a mais no seu dia a dia e fazer daquilo um resultado melhor, né? Você ter uma renda maior e você alcançar os seus sonhos através disso, aí você vê que vale a pena. Então, eu acho que você tem que ter peito, você tem que ter coragem para você acrescentar essas pílulas no seu dia a dia. Você está andando na rua, você está indo para o seu trabalho, você está indo para a faculdade, você vê um caminhão sem plataforma. O que você pensa? Se você Por que está sem, né? Tá você já conhece? Esse cara está sofrendo. E aí, ele está sofrendo, essa é a melhor frase. Esse cara está sofrendo. E aí você já tem o DNA da Marxel, você já tem o conhecimento do Marquee Promotores, você só precisa fazer uma indicação e uma recomendação para aquele cara. Isso vai te trazer renda, isso vai te trazer melhoria, isso vai te trazer um valor a mais que você não tinha no mês passado na sua conta. Então faz total diferença você ter coragem, ir lá e falar com o motorista e ouvir um pouquinho a dor dele e ser o cara que vai ser o solucionador da dor dele. Fala, eu tenho uma pílula para melhorar a sua dor. Então acho que falta essa coragem, que as pessoas precisam ter esse olhar mais crítico, ver a dor do outro para poder ter uma... Porque a gente não está falando aqui de um jogo do bicho, nós estamos falando aqui de tigrinho, de uma coisa, né, que ele tem que se expor, que ele tem que recomendar algo que é perigoso. Não é nada disso. Então ele só precisa entender a dor do outro, ofertar uma solução e a vida dele melhorar, porque ele vai ter renda a mais para fazer outras coisas da vida que ele não tinha. Muito bom. Isso nós estamos caminhando para o fim, e quando a gente fala, ouve, é tão potente essa fala da Edivane, né? Nós promotores promovemos o bem. Promovemos o bem para a pessoa que está com uma dor, carregando às vezes no lombo, com desafios de ergonomia, de saúde. Promovemos para uma empresa que talvez esteja passando por dificuldade e que uma otimização daquela carga e descarga pode virar o jogo daquela empresa. A gente leva essa solução para a pessoa, a gente traz para dentro da Marxel uma oportunidade de venda,
de ganho para as pessoas internas e a gente leva a renda para nós e para nossa família. Então olha a potência que o Mark App Promotores Marcel tem nas nossas vidas. A gente não trabalha simplesmente para nós, a gente trabalha por nós, mas a gente consegue levar o bem lá na ponta com melhorias fortes que a gente conhece, a gente consegue trazer prosperidade para dentro do time da Marcel e um time, como a Edvane falou aqui, responsável com você, comigo, né? E levando renda para conquistar sonhos, viagens, conquistas que nós precisamos e queremos, né? Então, o que está te impedindo? Eu queria falar com você agora. O que está te impedindo para fazer a primeira indicação hoje? Faça a sua indicação, porque você tem o apoio de um time desse que late, né? Quando eu falo isso, as coisas, ela sempre diz, eu entrego a idade, né? São palavras lá de trás. Então, são palavras potentes. O que te impede? Vamos fazer indicação hoje, para que você traga, de fato, prosperidade para a tua vida. E eu até anotei uma frase bem importante, que tem a ver com o que a Edvane começou falando para a gente. Feliz é quem promove felicidade e resultado, né? Feliz é quem promove felicidade e resultado. Então, eu, caminhando mesmo para o encerramento, quero te agradecer, porque mais uma vez a gente se cruza num momento importante, né? O Mark App Promotores Marcel, o Felicíssimo, o Café com Felicíssimo, uma ideia construída pela gente. Obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação, coragem e parceria de vida. Muito obrigado, Edvane. Gostaria que você deixasse suas palavras finais de agradecimento aí para essa comunidade, esse movimento forte e pujante, Mark App Promotores Marcel. Obrigada, Nilton. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui, trocando essa figurinha com você. Te desejo todo o sucesso do mundo, né, nessa jornada. Um projeto que você está comandando aí muito bem, né? Tá dando super certo. Eu agradeço porque a minha linha vê resultado disso, né? Que é a linha de veicular. Então a gente todos os dias ali recebe indicações. Então, graças ao seu canal e por você acreditar nesse projeto, a gente vê o resultado no dia a dia. Então isso é muito importante. Obrigada, né, por me trazer, por me convidar. Estou muito feliz de participar. E aos promotores, me indiquem. Estou aqui para trabalhar para vocês, com vocês, por vocês e para fechar pedido e fazer a vida de vocês melhor. E vocês fazem a minha também, do meu time. Obrigada, viu? Muito obrigado. Foi bem? Foi maravilhoso. Edvane, obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Fantástico. Foi bom?